Pessoal, é o que vocês leram, uma reviravolta em São Paulo. O Pablo Marçal, ele tá de volta, mas de um jeito um pouco diferente. Ele deve acabar trabalhando na prefeitura, no estado de São Paulo. Como assim, Rodrigo? Bom, eu vou dar todos os detalhes para vocês e que vocês vão ficar de queixo caído, porque eu não esperava que ele acabasse aceitando tal convite. Bom, vocês vão entender mais ali na frente. Eu também tenho que trazer, gente, uma cutucada do Eduardo Bolsonaro no Nicolas Ferreira, e que eu acho que pegou bem mal, não precisava disso, tá? Não precisava. Eu acho que é contagioso esse negócio do Silas aí, que acabou dando uma entrevista aí de mais de 40 minutos agora para o UOL. Obviamente eu não vou trazer aqui para vocês, mas eu vou dar alguns detalhes aí do que aconteceu nessa entrevista. E assim, gente, é muita, mas muita informação chegando. Tem uma do Pacheco, que é o presidente do Senado. Olha, que é de embrulhar o estômago a gente entender por que certas coisas não andam. Bom, faz o seguinte, gente. Curte, comenta, compartilha e vem pra tela, porque o Debate em Foco, ele tá no ar. Pessoal, vamos começar rapidamente aqui com essa informação muito importante. O combativo deputado Marcel Van Hatten, ele subiu na tribuna hoje indignado porque ele recebeu uma intimação aí do ministro do STF, Flávio Dino, por conta de coisas que ele havia falado na tribuna. Ele vai dar alguns detalhes agora importantes. E aí que nos faz pensar, né, gente? Imagina, se um deputado federal com imunidade parlamentar é intimado, que dirá uma pessoa comum que não tem imunidade de nada, né, gente? É complicado. Olha só, então, a indignação do deputado. A prestar esclarecimento sobre uma investigação que corre contra mim no Supremo Tribunal Federal em virtude de uma fala minha na tribuna da Câmara dos Deputados. Na tribuna da Câmara dos Deputados. Quem pede para instaurar o inquérito, senhor presidente? Flávio Dino. Relator, não sei como, não entendi, quero saber. Relator desse caso no STF. Diz ele que, em tese, em uma primeira análise, os fatos podem ultrapassar as fronteiras da imunidade parlamentar. E, inclusive, diz que eu poderia estar cometendo crime contra a honra ao chamar um covarde de covarde, um bandido de bandido, porque é isso que o policial federal é, ao atuar à margem da lei, como faz sim Fábio Álvares Chor, que cria sim relatórios fraudulentos para, por exemplo, manter preso Felipe Martins, ilegalmente, sem fundamentação. Eu quero até saber, senhor presidente, e se me faltar tempo, que se me agregue o tempo da oposição, eu quero até saber, senhor presidente, em que se baseia essa tese de Flávio Dino? É na ditadura chinesa? Na ditadura cubana? Na da Coreia do Norte? Porque não é. Nos preceitos do Estado de Direito e do devido processo legal. Quando um deputado não pode mais vir à tribuna para fazer uma denúncia livremente, não há mais democracia. É um ato institucional, ditatorial do ministro Flávio Dino. E aqui ó, a relação de agentes da Polícia Federal que assinam um inquérito. 9 delegados e 5 agentes, senhor presidente. Olha a estrutura da Polícia Federal envolvida para perseguir um deputado federal. 9 delegados e 5 agentes. Não há corrupção a combater no Brasil. E não estou nem falando desse governo, porque esse aqui é muito pior. E a gente está vendo. Não há combate a crimes financeiros, não. Tem que falar de um deputado federal que veio à tribuna fazer, e repete, e frisa, e aumenta o tom da crítica, porque covarde é e covarde bandido se comporta dessa forma mesmo, tentando perseguir um deputado pelo uso das suas atribuições parlamentares, atribuições que o povo me concedeu pelos votos que recebi para estar aqui como presidente. Isso aqui é o fim da linha da democracia. Quando o Supremo Tribunal Federal decide instaurar um inquérito contra um deputado federal eleito pelo povo, por uma representação, por fala sua na tribuna, é porque se chegou no limite do fim da democracia. Flávio Dino não é democrata, isso está muito claro. Flávio Dino é mais um abusador de autoridade. Ele que pedisse para o seu partido fazer, se quisesse, uma representação contra mim no Conselho de Ética. Seu partido é o PCdoB, PSB, qualquer partido aí, porque ele é um cara político. Ele não é magistrado, não. Ele é um político que está lá no Supremo Tribunal Federal, e da pior estirpe. É grave isso, presidente. É grave, é gravíssimo.
Mas se acham que com isso estão me intimidando, lhes digo, senhor presidente, muito antes pelo contrário. Estão me dando ainda mais força para lutar. Mais força. Pessoal, vocês puderam ver aí o Marcel Van Hatten extremamente indignado, acabou expondo tudo ali, inclusive reforçou as suas críticas que levaram então a essa investigação aí por parte, nessa abertura de inquérito aí por parte do STF. Acontece, pessoal, que agora ele vai ser investigado e a gente vai ter que acompanhar aí o que pode acabar acontecendo com o deputado, que a gente sabe que ele tem uma voz muito combatente ali no Congresso, sem dúvida, assim, ó, posso dizer para vocês que hoje ele é a figura mais combativa contra o ministro Moraes, por exemplo, e contra o STF, e que agora, então, com essa abertura aí, a gente não sabe o que pode acontecer, mas eu vou acompanhar e eu vou trazer no detalhe aqui para vocês. Puderam ver, né? As palavras dele foram realmente muito fortes. Ele acabou colocando ali o delegado, e agora acabou nisso, né, gente? Bom, vamos seguir aqui. Pessoal, falando rapidamente sobre ministro do STF, o Gilmar Mendes, ministro Gilmar Mendes, ele deu uma entrevista para a CNN e que chamou um tanto quanto a atenção no momento em que ele é questionado sobre um possível pedido de impeachment que poderia ser feito de ministro do STF. A gente fala mais especificamente aí do Moraes, que é justamente o pedido de impeachment que está sendo feito aí pela direita. Acontece que o ministro ele acabou dando uma resposta que acabou levantando aí uma pulga atrás da orelha. Eu vi, inclusive, a deputada Bia Kicis, né, fazendo um questionamento nessa matéria. E ele falou o seguinte, gente, aqui eu vou trazer o título da matéria para vocês. STF pode analisar a validade de impeachment contra seus ministros, diz Gilmar Mendes à CNN. O ministro Gilmar Mendes do STF disse nesta segunda-feira que a corte pode discutir a validade do processo de impeachment contra seus próprios integrantes. Ou seja, caso existisse de fato aí um pedido de impeachment, esse pedido na verdade ia acabar no próprio STF e o próprio STF ia a validar ou não esse pedido. Foi mais ou menos isso que a gente entendeu. Segundo o magistrado, essa discussão seria feita no caso da abertura de um procedimento do tipo. O Supremo, conforme Gilmar, analisaria se o processo é compatível com a Constituição de 1988, já que a lei que prevê o impeachment é de 1950, abre aspas. Se vier, por acaso, a tramitar um processo contra um ministro, certamente haveria discussão se essa lei foi recepcionada. Uma lei que foi feita sob a Constituição de 1946, se ela foi recepcionada pela Constituição de 1988, afirmou Gilmar Mendes em entrevista ao CNN 360. O ministro disse não ver perigo de um processo do tipo. Abre aspas, não há nenhuma falta cometida pelo ministro Alexandre de Moraes ou qualquer outro ministro que justifique um impeachment ou sequer a abertura de um procedimento de impeachment no Senado, declarou. O tema sobre impeachment de ministros voltou a ser debatido nos últimos dias depois que a CCJ, na Câmara, aprovou 2 projetos de leis que ampliam as hipóteses de crime de responsabilidade de integrantes da Corte. Bom, então para quem acha que pedido de impeachment teria algum efeito, eu acho que agora ficou quase que claro que, bom, seria decisão do próprio STF. E eu queria saber de vocês, vocês acham que o STF validaria o pedido de impeachment de um de seus colegas ministros? Eu quero saber a opinião de vocês aqui embaixo. Pessoal, agora dentro dessa linha aí de pedido de impeachment, não especificamente do pedido de impeachment, mas do presidente do Senado Federal, o Rodrigo Pacheco, que ele de fato analisa os pedidos de impeachment e colocaria ou não para votação. Pois bem, gente, a notícia que saiu hoje na CNN é de que o governo Lula está avaliando um ministério para Rodrigo Pacheco, que deve estar deixando a presidência aí do Senado daqui a algum tempo e ele pode acabar parando aí no governo Lula. Olha só, gente, governo Lula, Rodrigo Pacheco, nossa, eu nunca imaginaria isso. Bom, vamos tentar ouvir aqui
o que foi essa reportagem feita pela CNN. Brasília, com as sucessões nas duas casas legislativas. E por conta disso, a indicação do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, para um ministério tem sido discutida a todo vapor no Palácio do Planalto. Apuração minha com a Renata Varandas, que também vai falar sobre esse assunto no 360. Sob reserva, aliados do presidente Lula entendem que o senador só não ocupará uma cadeira na esplanada dos ministérios se ele não quiser. Publicamente, Pacheco ainda nega que tenha sido procurado para discutir uma oferta. Nomes próximos ao presidente do Senado, no entanto, garantem que o senador mineiro está em fase de avaliação de cenários. No entorno de Lula, líderes governistas consideram que Pacheco tem perfil para assumir ministérios estratégicos ao governo, a exemplo dos Ministérios da Justiça e Segurança Pública, que atualmente é ocupado pelo ex-ministro Ricardo Lewandowski, e da Defesa, ocupado por José Múcio Monteiro desde o início do governo. Pessoal, quem imaginaria isso, não é mesmo? Eu fui pego de surpresa, eu confesso pra vocês. Ai, 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 Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, no governo do amor, gente, é tão lindo. Pessoal, quem aí lembra do deputado federal do Rio de Janeiro, MDB, o Ottoni de Paula? Até pouco tempo atrás ele batia aí no Lula, ele falava muito aí do ministro Moraes, gente, era combativo, se dizia um aliado importante do ex-presidente Bolsonaro, mas que fez campanha para o Eduardo Paes de forma ferrenha, apareceu lá há pouco tempo atrás aí, eu trouxe inclusive uma matéria sobre isso, ele lá em cima do palco comemorando com o Paes, e ali estava também a Benedita da Silva, também estava a Jandira Fegali, e o pessoal assim bem petista junto com ele. Pois bem, gente, agora ele esteve aí, né, no canal do Gov junto com o Lula, e olha, gente, uma intimidade ali, inclusive falando assim de uma forma bem, olha, bem tranquila com o presidente Lula, gente, muito, muito amigável, eu diria. A gente vai ver esse trechinho juntos porque tá aqui, né, gente, o Metrópolis acabou noticiando isso aí. Deputado que ameaçou receber vagabundos igual a Lula na bala é recebido pelo presidente no Palácio do Planalto. Bom, vamos dar uma olhadinha aqui na matéria então. Aqui o nosso querido deputado Ottoni de Paula. Presidente Lula, em nome da Igreja Evangélica no Brasil, eu repito e lhe digo, não se preocupe, nós só temos um dono, e esse dono é Jesus. O Lula ladrão tem agora um método para que esta casa se curve aos seus interesses. Eu quero dizer para vagabundos igual a Lula, não atravesse a escola dos meus filhos e nem pense em visitar minha esposa. Ir lá em casa, então, inimaginável. Sabe por quê? Porque lá no Rio de Janeiro, a gente tem um método de tratar bandido. Lá no Rio de Janeiro, isso é no Rio, é na bala. Estão me ouvindo? Vai ser na bala. Então tá aí, né, gente? Ottoni de Paula, que fez esse discurso forte em 2022 contra o Lula, agora estava aí então, né, gente? Sorrisos e abraços com o presidente, que não faz o governo do amor, né, gente? Transformou o coração aí do deputado federal Ottoni de Paula. Pessoal, deixa eu falar um pouquinho agora sobre esse assunto, porque o Nicolas hoje, ele foi muito debatido na internet ali, foi inclusive um dos trend topics ali do Twitter, no momento em que levantaram uma crítica que foi feita aqui pelo Kim Paim, principalmente na fala do filho do ex-presidente, o Eduardo Bolsonaro. Vocês lembram, eu trouxe aqui no canal uma fala do Nicolas que ele falou sobre um copo de veneno e um copo que a gente ficava na dúvida, algo assim, ao se referirem em relação ao Pablo Marçal e ao Nunes, dizendo que o Nunes aí seria aquele copo, né, de veneno, aquele copo que a gente realmente tem a certeza de que não seria bom. Bom, repercutiu de forma negativa, principalmente dentro do PL, o pessoal que apoiava o Nunes na campanha do Nunes, todo mundo sabe muito bem disso, e o Eduardo Bolsonaro acabou aí dando, digamos assim, uma cutucada no Nicolas. E o Kim Paim foi lá e aproveitou a deixa e continuou com isso. Inclusive bateu também no Salles antes. Eu vou trazer para vocês esse trechinho e eu quero comentar um pouco sobre isso, tá? Seria aí a
seria contagioso, né, tudo isso que o Silas Malafaia está fazendo agora, porque a própria direita, né, está se batendo, a própria direita tentando se dividir, ou não, gente? Ou vocês acham que é justo isso, essa crítica no Nicolas? Bom, vamos ouvir primeiro e depois a gente comenta. Eu votarei nele se ele for presidente, ele sabe disso. Agora, aí veio o mas aí eu só vou apoiar quem eu quero. Então, cara, que tipo de aliado é esse? O Ricardo Salles é um que veio com essa. O discurso, assim, recorrente do Ricardo Salles do melhor perder em pé do que ganhar de 4, isso só atrapalha. Isso é coisa de gente imatura. Chega até beira a desonestidade, porque a coisa não funciona assim. Você pega agora a questão do voto nulo. Graças a Deus, o Salles não tá pegando voto nulo. Mas melhor perder em pé do que ganhar de 4 é o quê? Não vou apoiar o Centrão, deixa o Boulos ganhar. É melhor pra quem o Boulos vencer. O Salles não tá defendendo isso, mas olha como essa lógica do perder em pé do que ganhar de 4, ela é vazia. Então você olha isso... Posso abrir um parênteses aqui? Será que o Nicolas vai beber um copo de veneno agora? Pois é assim, isso são coisas necessárias. Pronto, vou dar o exemplo do Nicolas. Eu acompanho a rede social. O Nicolas deu uma entrevista. Aí ele fala que ao redor do mundo só tem vagabundo. Se ele ficasse por aí, eu achava que tava ruim. Só que essa fala dele, pegaram a foto de Bolsonaro com Marçal e Tarcísio, colocaram embaixo, e aí posta o vídeo, só vagabundo tá com o Nunes, com o Bolsonaro e Tarcísio, a foto abaixo, o Pablo Marçal posta no Twitter, no Instagram, o Nicolas vai lá e ainda deixa um joinha. Qual é a mensagem que tá passando? É que Bolsonaro é um vagabundo. Então, assim, cara, eu fico me perguntando qual é o plano de vocês? Qual é o plano de vocês, deputados? Não tô falando você, Eduardo, tô assim, deputados em geral, como um todo. É necessário, assim, principalmente com a base ideológica, uma explicação do que está acontecendo no Brasil. Bom, vamos lá, gente. Eu vou tentar dar a minha interpretação, porque eu acho que aqui até foi uma falta de interpretação, ou foi, inclusive, aqui uma má vontade ao tentar explicar essa frase do perder em pé do que ganhar de 4, tá? Quando o Nicolas falou isso, reverberou isso, o Salles falou isso, enfim, o Nicolas reforçou, inclusive, naquele vídeo pro Alan dos Santos, ele falou isso quando tinha 3 candidatos. Tá? Ou seja, tinha 3, eu digo os 3 principais ali, que era Pablo Marçal, Boulos e Ricardo Nunes, ok? Bom, o perder de pé do que ganhar de 4 é o que está acontecendo agora, por exemplo, né? O Nicolas tinha deixado já claro que no segundo turno ele apoiaria qualquer um que fosse contra o Boulos. Ou seja, em hipótese alguma, quando ele falou essa frase, ele queria a vitória do Boulos. Ele não queria, ele já deixou muito claro isso. Aqui eu não preciso ser advogado do Nicolas, mas eu tenho que ser justo na hora de interpretar essa frase, que pra mim aqui foi uma interpretação de mau gosto, inclusive. Quando ele fala em perder de pé, é justamente o que está acontecendo agora, porque ganhar com o Nunes seria o quê? Ganhar de 4. Ou seja, ele preferia perder de pé do que ganhar de 4. E vai acontecer isso agora, gente. Está ganhando de 4. Ou seja, está apoiando o Centrão do Kassab, aquela coisa toda, todo aquele emaranhado. E pra mim é justamente isso que está acontecendo agora, gente. E não tem como pensar em deixar o Boulos ganhar. Mas eu acho que foi tirado um pouquinho de contexto isso. Tá? Eu acho que em momento algum, eu não acho, tenho certeza, em momento algum, foi cogitado o Boulos vencer, né, quando estava acontecendo essa campanha aí. Mas a gente tinha um candidato, que era o Pablo Marçal, que vamos partir do pressuposto de que ele é um candidato de direita, porque era o único que estava batendo na esquerda de forma ferrenha, não tem como dizer isso que não, pode vir Silas, pode vir... Não interessa. Foi o que mais bateu aí na esquerda, foi o Pablo Marçal. O Nunes estava num debate, inclusive ele foi bem no debate ontem, mas que estava lá abraçando e dando sorriso com o Boulos. Foi um abraço irônico, foi... Não, estava. E aí? Entende? Bom, eu quero saber a opinião de vocês, gente. Essa é a minha opinião. Eu acho que aqui o Eduardo Bolsonaro perdeu a chance de ficar calado e não citar o nome do Nicolas, porque eu acho que aí pegou mal, gente. Pegou mal e de verdade. Eu acho que o Nicolas só não queria apoiar o Centrão. Coisa que o ex-presidente, por algum motivo, acabou fazendo, e com os filhos dele, que de forma mais ferrenha, aí, o Eduardo Bolsonaro, desde o início, estava fazendo aí vídeos com o Nunes. Bom, vamos para a próxima matéria. E falando em debate, pessoal, tivemos o debate da Band ontem com a Cristina Grêmio contra o Eduardo Pimentel e o Nunes contra o Boulos. E que, por sinal, a Cristina Grêmio, que de fato é a nossa candidata da direita em Curitiba, ela acabou aí fazendo, né, usando parte do seu tempo aí para dar essa declaração que foi muito bem, inclusive levantando a plateia aí que estava acompanhando esse debate, gente. Vamos acompanhar.
Vamos lá. É muita mentira numa frase, numa sequência só aí de participação do candidato, mas vamos lá. Primeiro, eu não tenho coligação. Isso aqui é chapa pura. O PMB foi o único partido que me deu legenda. O vice é do PMB. Nós não temos promessas e conchavos com ninguém. Isso aqui é uma candidatura de oposição a esse sistema podre que está aí, que ele não sabe bem o que é o sistema. Nós sabemos, né, eleitor? Nós sabemos. O sistema é essa regra eleitoral que fica proibindo, por exemplo, candidatos de partidos pequenos como eu, que não tem representação em Brasília, de participar dos debates, de ser convidados para sabatinas, de, por exemplo, ter horário eleitoral, de, por exemplo, ter fundo eleitoral. Eu sou contra o dinheiro do pagador de impostos em campanhas, mas nós gastamos muito dinheiro nos defendendo das acusações levianas feitas pelas candidaturas diversas que estavam no primeiro turno, inclusive pela sua. Detalhe, não impugnei nenhuma pesquisa, não consegui nem impugnar e nem porque não pedi também. Não tinha coligação. Bom, aqui só esclarecendo, gente, em relação ao fundo eleitoral, porque eu já tinha ouvido ela falar em uma outra entrevista, tá? Ela é contra a utilização do fundo eleitoral, mas que ela gostaria de utilizar apenas o valor para pagar os processos, porque ela diz que as outras coligações e outros partidos, né, que fazem parte aí dos seus opositores políticos, acabaram processando o partido dela e ela pessoalmente aí, por várias acusações de forma leviana, e ela tem que gastar com advogado e tal. Ela chegou a citar que ela chegou a receber cerca de 10 processos por dia, que ela disse que ia estar arcando aí de um dinheiro que eles não têm, justamente porque eles não têm esse acesso aí, né? Bom, enfim, o partido dela é extremamente pequeno, é o PMB, que é Partido da Mulher Brasileira, e o número é 35, gente, não é o 55. E aí, em quem vocês votariam? Já o ponto alto no debate entre Nunes e Boulos foi nesse momento em que o Nunes acabou aí tirando um sarro do Boulos, e eu confesso pra vocês que ele mandou bem. Vamos assistir um trechinho junto. Você recebeu o cheque que a Polícia Federal disse que foi depositado na sua conta? Pela administradora da creche? O que existe de recebimento na minha empresa é dos serviços prestados. Nada mais do que isso. Aquele cheque, você recebeu? Aquele do Santander, que a Polícia Federal... Eu faço 2.000 serviços por dia. É que você não sabe muito bem o que é trabalhar, né? Você tem essa dificuldade. Você tem dificuldade. Por favor, gente. Mas deixa eu falar agora pra você, Guilherme. Quando a gente trabalha, acorda cedo, diferente de você, você imagina uma empresa que eu tenho muito orgulho, faz 2.000 serviços por dia. Todos os recebimentos que eu tive na minha empresa são de serviços prestados, nada errado. Gente, essa investigação tem 5 anos, não tem nada de errado. Em relação a trabalho, nesse dia você falar de trabalho, Ricardo, depois da população de São Paulo ter vivido o que viveu nos últimos 3 dias, você achar que tem autoridade moral, desrespeitando as pessoas para falar de trabalho. Olha o que você fez, você não fez nada. Você ficou 3 anos, não fez, deixou para a véspera da eleição para querer enganar as pessoas, e o povo está sofrendo agora com isso. Eu não sou investigado por máfia de creche. Nem eu. Não sou investigado por armadilha de mosquito da dengue. Nem eu. Não sou Armadilha de mosquito da dengue, que loucura, gente. Bom, vamos pra próxima. Mas óbvio que eu não poderia deixar de passar esse momento, né? O momento em que o Boulos e o Nunes ficaram tão próximos ao ponto de praticamente se abraçarem ali. Vejam comigo. Foi preso. E aí o oficial de justiça não achava ele. Aí prescreveu. Então... Tudo bem? Você tá bem? Eu tô bem, você. Tudo firme? Vamos lá, ó. Silêncio, por favor. Você não vai me intimidar, sabe por quê? Não, jamais. Eu vim da periferia do Parque Santo Antônio e não tenho medo de nada, rapaz. Só de Deus. Por favor, gente. É um teatro, né, gente? Bom, falando em comédia e em dar risada, gente, eu tenho que trazer aqui... Bom, viralizou, né? Esse trechinho do livro aí do Felipe Neto que se chama Como Enfrentar o Ódio. Sim, gente, o Felipe Neto, que batia no PT e que virou o influenciador master aí do governo petista. Você sabe muito bem do que eu tô falando, muitos de vocês devem saber. Ele tem um livro que ele lançou esse ano que se chama Como Enfrentar o Ódio. É um livro de capa vermelha. E dentro do livro tá escrito assim, gente, em um dos trechos. Para cuidar dos direitos humanos, saiu Damares Alves, que se elegeu senadora, e entrou um dos maiores nomes do mundo na área, Silvio Almeida. Quem é Silvio Almeida, gente? Esse aí que tá cheio de processos agora aí de abuso sexual e que acabou saindo do governo Lula justamente por conta aí de denúncias de uma outra ministra do Lula, Aniele Franco. Mas não para por aí, ele ainda continua. Já na economia, saiu o Paulo Guedes e entrou o brilhante professor universitário Fernando Haddad. Aos poucos, o país
foi voltando ao prumo. Meu senhor! Sabe o que é pior, gente? Ele cobra por esse livro. É inacreditável. Bom, e já que ele citou a senadora, bem provável que os dois fiquem cara a cara, porque a senadora aqui, ela tem um recado para esses influencers aí que divulgavam casas de apostas. Vejam nas palavras da própria senadora. Ela vai fazer um requerimento aí chamando toda essa galera para a CPI que deve ser instaurada. Dê uma olhada. Já estou elaborando requerimentos, tá? Nem foi instalada ainda, minha equipe está trabalhando. Eu vou convocar o maior número possível de influencers, especialmente os que têm acesso a adolescentes e jovens. Mesmo que já tenha desistido de divulgar as bets, eu quero todos eles na CPI conversando com a gente. Esses influencers ganharam muito. Eu quero saber quanto ganharam. Esses influencers foram cooptados pelo crime. Eu quero saber até onde vai a participação e a responsabilidade deles. Então, eu já estou com uma lista enorme de influencers fazendo requerimentos. Quero que todos eles estejam lá conosco, se explicando para a família brasileira. Eles usaram da fama, da influência para chegar especialmente lá nos adolescentes e nos jovens no país. E a pergunta é, né, gente? Será que o garoto da Blaze estará nessa CPI? Bom, comentem aqui embaixo. Bom, pessoal, e vamos à notícia aí que saiu no dia de hoje, de que Pablo Marçal deverá trabalhar aí em uma prefeitura no estado de São Paulo. Tudo isso se uma das pessoas que é candidata a prefeito na cidade de Barueri, que fica a cerca de 30 quilômetros aí da cidade de São Paulo, pois bem, gente, Pablo Marçal deverá ser um dos secretários. Bom, não tá entendendo essa história? Deixa eu trazer para vocês aqui, tá? Um dos candidatos por lá, que ele é o Gil Arantes, tá? Do União Brasil, ele fez um convite para Pablo Marçal, caso ele se torne o prefeito da cidade de Barueri. Esse convite para que Pablo Marçal faça parte da Secretaria de Empreendedorismo. E aí, gente, alguém perguntou aí numa caixinha, né, no Stories do Instagram para o Pablo Marçal se de fato ele assumiria, e olha só o que ele respondeu. Eu recebi o convite do Gil Arantes para ajudar o povo de Barueri a prosperar. Eu defini que servirei 12 anos na política e já se foram 2 anos. Preciso servir o povo e aprender para amadurecer para o cargo de executivo que vou disputar em 2026. Tô pronto para começar de baixo. Por isso, eu aceitei o convite para servir na prefeitura e humildemente aprender o traquejo num cargo de secretariado. Estou muito animado para começar a trabalhar trazendo empresas, empregos, renda e aumentando a arrecadação através de novas empresas para fazer o povo prosperar. Tá aí, ó, gente, Pablo Marçal, então, né, muitas pessoas, inclusive, quando houve essa notícia aí por parte do candidato à prefeitura de lá, o Gil Arantes, acabaram dizendo, o cara só quer se promover utilizando o nome do Marçal, que tá em alta e tudo mais. Bom, e não era de se duvidar disso, né, gente? De fato, o Pablo Marçal acabou atingindo aí, né, uma visibilidade nacional e acabou saindo só de São Paulo. E com isso, então, as pessoas, né, linkaram isso aí. O cara quer se promover. Olha, se quer ou não se promover, eu não sei. O fato é que o Pablo Marçal agora aceitou. Mas como foi no primeiro turno lá, Rodrigo? Bom, eu vou até colocar na tela para vocês aqui, porque eu tenho imagens direto do site do TSE, que dá conta, então, de que, de fato, foi para o segundo turno e ficou entre Beto Piteri, que é do Republicanos, ou Piteri, não sei como é que se diz aqui o sobrenome dele, e o Gil Arantes, que foi o que fez o convite para o Pablo Marçal aqui. Bom, o Beto ficou com 48% e o Gil com 39%. Agora, no segundo turno, né, com esse apoio do Pablo Marçal, vamos ver como vai ficar, então, o Gil Arantes aí para esse segundo turno. O fato é que o Pablo Marçal aqui acabou fazendo um compromisso, né, gente? Se de fato o Gil Arantes for eleito, ele vai fazer parte desse secretariado, porque ele já anunciou, em 2026 ele vai disputar um cargo do executivo. Tudo leva a crer que deverá ser a presidência da República, mas ele deixou em aberto, inclusive, o governo, né? Bom, eu quero saber de vocês, gente. Vocês acham que é uma boa o Pablo ter se colocado aí nessa posição agora de assumir uma secretaria? Gente, é muita informação chegando uma atrás da outra. Chegou uma informação agora sobre o ex-presidente Bolsonaro,
que ele vai ter que prestar depoimento para PF e tal. É uma informação assim bem detalhada, eu quero trazer no próximo vídeo para vocês. Então, gente, fica ligado, já compartilha muito esse vídeo, deixa o like que é importante demais, e logo mais já deve ter um vídeo novo aqui no canal Debate em Foco.